Olá, nobres vassalos, eu sou o príncipe Lukavich Possalski, Lucas Docas, e pelo visto eu tô recebendo muitas perguntas aqui sobre monarquia brasileira, muitos fãs da monarquia brasileira, e eu até entendo muita gente discordando da minha opinião sobre monarquia brasileira. E assim, eu vou fazer esse vídeo especificamente sobre isso. Já devo ter feito vários vídeos sobre monarquia brasileira aqui, ou que envolvia esse tema de alguma forma, mas eu vou resolver fazer mais um pra fazer uma coisa mais abrangente, falar de tudo aqui sobre esse tema especificamente. Então vamos lá. Primeira coisa, monarquia brasileira. Como surgiu? Antes de tudo devemos retomar ao passado do Brasil, que foi Portugal. Sim. Antes do Brasil se formar, havia um outro reino chamado Portugal, a qual deu origem ao Brasil. E, sim, a família real brasileira, a princípio, é a família real portuguesa, porque o Brasil foi uma colônia do reino de Portugal. Porém, nós temos um nuancezinho, que há muito tempo atrás, primeiro teve a casa de Avis, né, que foi a primeira família real portuguesa. Portugal teve duas dinastias, pelo que eu saiba. Além de ter sido território pertencente a uma terceira dinastia durante um tempo, Portugal teve duas dinastias, que foi a dinastia Avis, a primeira, e a segunda que foi a dinastia Bragança, Orleans Bragança. A dinastia Avis fundou Portugal, e a dinastia Avis colonizou o Brasil. Sim, fez a primeira colonização do Brasil, tanto para exploração de cana, quanto para povoamento do sul e sudeste. Sim, Sul e Sudeste Sul e São Paulo, mais especificamente, foram colônias de povoamento, não foram colônias de exploração. Antes de deixarmos isso claro, porque é um erro histórico muito grande falar que essas regiões foram exploradas durante o período colonial. As únicas coisas que podem ser assimiladas a isso já ocorreram após a independência e formação do Império. Então, não havia colônia de exploração no sul e sudeste do Brasil. Pelo menos não em São Paulo. Talvez lá para o Espírito Santo, norte do Rio, ainda tivesse alguma coisa assim de exploração. Minas Gerais, mas São Paulo e Sul não tiveram. Teve isso e após essa primeira colonização do Brasil pela família Avis, ocorreu um período que chamamos de União Ibérica. Foi quando o parente mais próximo da dinastia Avis era o rei da Espanha. Então, por consequência, ele herdou o reino de Portugal e, por consequência, herdou o reino do Brasil. O reino do Brasil não, o Brasil colônia. E nessa época aconteceram as revoltas nativistas, ou pequenos movimentos separatistas, mas sem aquele cunho republicano, vamos dizer assim. Ou outras pequenas revoltas contra a Espanha, porque as pessoas daqui não eram espanholas, não tinham vínculo nenhum com a Espanha. Então, neste caso, aconteceu uma coisa bizarra. Aconteceu a coroação de Amador Bueno, no atual estado de São Paulo. Na época, chegou a ser chamado de Colônia de São Vicente, passou a ser chamado Piratininga depois, e depois passou a ser estado de São Paulo. Ocorreu a coroação de um rei paulista. Sim, houve um rei paulista, houve uma capital paulista. Esse território se tornou meio que um reininho, paizinho independente, durante um período da União Ibérica. E durante até um período posterior à União Ibérica. Ah, mas não continuou com o Amador Bueno no poder. Não continuou, mas os próprios locais, os bandeirantes locais, criaram seu país e seu sistema próprio aí durante um tempinho, que eles foram ignorados pela Espanha e por Portugal, que só acabou com a Guerra dos Emboabas, já bem depois, pouco antes das primeiras revoltas republicanas. Ou seja, desse período da União Ibérica até a Guerra dos Emboabas, alguns estados foram independentes da coroa portuguesa. Alguns territórios foram independentes da coroa portuguesa. Não estavam sob o pleno julgo da coroa portuguesa. Alguns, como no caso atual São Paulo, teve um próprio rei, que embora não tenha durado muito, teve um rei. E aí teve a Guerra dos Emboabas, foi reconquistado por força pelo Brasil, né? Teve a Inconfidência Mineira, que foi um movimento republicano que lutou contra a coroa portuguesa. Depois disso teve o período do Brasil ser o centro, ser a capital do reino, lá no Rio de Janeiro, mas que Brasil e Portugal ainda eram o mesmo reino. Depois teve a independência do Brasil Império, que nós tivemos o Dom Pedro I gritando independência ou morte aqui porque ele não queria voltar para Portugal. Que na verdade, pelo que eu soube, ele queria sim, mas os nobres poderosos locais convenceram ele a ficar aqui para poder ter independência. Tanto que os nobres locais conseguiram o que queriam, porque o Dom Pedro mal assumiu o trono, ficou pouco tempo e foi embora, o Dom Pedro I. Mas quem ele era? Ele era um príncipe da família real de Portugal. No caso da segunda dinastia, dinastia Orleans Bragança, que foi a dinastia, eu vou ter que voltar um pouco aqui na história, já que me atrapalhei um pouco, foi a dinastia que foi a que uniu os nobres de Portugal contra a Espanha, porque apesar de, teoricamente, o legítimo sucessor da família Avis ser da Espanha, eles queriam que Portugal não tivesse sob julgo da Espanha, então fizeram uma reindependência de Portugal
sob a bandeira dos Orleans Bragança. Então, o Dom Pedro I, ele era dessa família, e o segundo era filho dele, era dessa família também. Só que, como eu falei, o Dom Pedro I ficou pouco no Brasil, porque ele não queria ficar no Brasil de fato. Isso é a história que a gente ouve na escola pra glorificar a nossa nação, não sei o que. Mas no fundo ele não queria ficar. Isso foi só o jogo da nobreza local aqui, pra poder não voltar a ser controlado por uma nobreza de outro lugar. Foi só um jogo da nobreza local. O Dom Pedro I, ele não tinha poder de verdade. Tanto que quando ele tentou impor seu poder, ele foi expulso do país logo em seguida, né? E esse foi o único período, entre aspas, absolutista do Brasil. Foi o período do Brasil mesmo. E não do de... Porque antes teve um período absolutista também, quando colônia. Ou quando capital do Reino de Portugal. Mas o único período absolutista do Brasil com o Brasil foi Dom Pedro I, que durou poucos anos, né? Depois disso teve a regência, que foi um outro período entre monarcas que também culminou com um monte de separatismo em vários cantos do país aí. Vários paisezinhos se formaram. E que depois da ascensão de Dom Pedro I foram reconquistados, né? Mas um detalhe importante, Dom Pedro I, II, falei errado, sobre a ascensão de Dom Pedro II. Quando Dom Pedro II ascendeu, ele não ascendeu como um monarca absoluto, ele ascendeu como um monarca parlamentar. Ou seja, a monarquia brasileira se assemelha à monarquia inglesa de hoje. A única monarquia brasileira estável que ocorreu, estável assim, desse passado recente, que o povo gosta de atribuir como o auge do poder do Brasil, foi uma república na prática, porque foi a mesma coisa que uma república na prática, porque foi uma democracia. Ah, mas uma democracia oligárquica, uma democracia não sei o que. Era uma democracia, não era o rei que mandava. O rei tinha apenas a função de... equivalente do STF hoje, quer dizer... Não, eu nem compararia com a do STF, porque é covardia, né? O STF... Mas o STF invade outras áreas que teoricamente não deveria tocar, né? Enquanto o rei não tocava outras áreas. Ele ficava quieto na dele e só impedia coisas que soariam absurdas. Então, resumindo, essa foi a nossa história de monarquia no Brasil. E aí vocês devem estar vendo um monte de coisa e se perguntando... Agora que vocês ouviram essa história toda. Primeiro, os defensores da monarquia no Brasil, da família Orleans Bragança e coisa assim, eles a defendem como se ela fosse a família legítima, única, por excelência, ao trono do Brasil. E ao trono do Brasil como um Brasil único. Porém, como eu contei aqui ao longo de toda essa história, o Brasil em poucos momentos foi unificado em sua história. E a sua unificação é oriunda de guerra e de poder. E de briga por poder apenas. A unificação do Brasil é só oriunda de guerra e briga por poder. A ideia de Brasil é isso no geral. Guerra e briga por poder. E é isso a áurea super boa, positiva que os caras defendem, que é o que a família Orleans Bragança é. Olha, antes de tudo, como eu já deixei minha posição bem clara aqui, eu não sou contra eles governarem o Rio de Janeiro, porque como eu falei antes, eles realmente construíram o estado do Rio de Janeiro na época que eles vieram e transformaram o Rio de Janeiro na capital de Portugal. Eles construíram o que é o Rio de Janeiro. Eu não sou contra que algumas outras partes que se sintam identificadas com a família Orleans Bragança e com o trono no Rio de Janeiro, seja parte do reino deles. Eu não tenho nada contra isso. Olha, é importante citar. Mas como eu falei aqui, o Brasil durante muito tempo não foi uma coisa só. E talvez ele nem faça sentido muito com uma coisa só. A gente só o vê como uma coisa só porque desde que a gente nasceu, do século XX pra frente, o Brasil foi unificado. E foi unificado sobre ideais de poder. Mas ele nem sempre foi assim. E isso não necessariamente é uma vantagem. Ah, mas a gente pode falar, ah não, mas isso garantiria um império poderoso, forte. O único império que no passado pôde peitar os Estados Unidos aqui na América. Sim, o Brasil Império... tanto na época do primeiro rei quanto do segundo rei, foi realmente um país forte, um governo forte. Mas eu não sei se realmente para o cara que vivia numa província que nem o Paraná ou Santa Catarina, isso lá foi uma vantagem. Ou para um cara que vivia no Rio Grande do Sul ou em São Paulo. Eu tô falando dos Estados do Sul porque eu conheço melhor a história deles, mas eu sei que ocorreram pro norte também, tipo lá no Pará, lá no Maranhão, que eles não se identificaram, tiveram seu período de independência, voltaram a ser parte do Brasil depois, por unificação à força. Mas eu quero dizer que não é para todo mundo que o Brasil ficou melhor por ser um Brasil unificado. Sem falar no tanto de tradições que podemos estar atropelando ao defender essa aberração de um país unificado. Sabe, cada canto tem sua história. Realmente, alguns têm a história que está vinculada a essa monarquia, a essa bandeira, a coisa assim. Mas se você é de algum estado dos que eu citei, imagino eu, né, e você for procurar a melhor história do seu estado, você vai ver que a ligação com a monarquia brasileira ou com o Brasil foi meio que suplantada com o tempo, foi meio que criada a força. Sem falar que, como eu falei, São Paulo teve um rei próprio. E aí, quem é legítimo? O rei da dinastia que foi coroado aqui em São Paulo em revolta aos espanhóis, que depois permaneceu até o exército português retomar São Paulo porque queria minerar o ouro em Minas Gerais, e aí depor o poder de São Paulo. Quem que é legítimo? Ou melhor, quem que é legítimo? O rei herdeiro dos Avis, que era da Espanha? Ou o cara que só porque quis defender Portugal como uma coisa à parte,
quem que é o legítimo e quem que é o ilegítimo? Vocês conseguem entender a coisa ao nível que vai? Pois é, legitimidade mesmo ao trono como os fanáticos aí defendem. Peço desculpas se você for um. Dessa forma não existe. Por quê? Porque a dinastia é um momento da história de cada território. A partir do momento que ela sai, ela não necessariamente é legítima ao trono, ou mais legítima do que alguma outra que já esteve no trono. A partir do momento que ela foi deposta, ela simplesmente é uma monarquia deposta, só isso. Não dá pra discutir essa legitimidade, porque também você vai ver, não dá pra discutir a legitimidade. E aí, quem seria o rei legítimo? A família dos Bragança, os descendentes dela na família real da Espanha, ou a família real paulista? Na minha visão, a resposta é muito clara. Discutir passado é discutir passado. É muito legal como referência histórica, mas queria oficializar o passado como presente é meio sonho. Então, eu prefiro a ideia de que eu sou rei dentro do meu próprio sítio e acabou. Mesmo porque eu também mesmo porque também eu sei que ninguém vai me colocar no trono da Croácia de volta. E se fosse, qual que seria o legítimo também? A minha família? A família que veio depois? A família que veio depois ainda? Uma família que veio depois? Alguma que veio antes e eu não sei? Quando discutimos legitimidade a um trono, estamos discutindo uma coisa meio questionável. É isso que eu quero dizer. Mas, sim, o Brasil já teve outras monarquias além da própria. Como eu disse, tem uma monarquia paulista. E que, por sinal, eu pretendo fazer um vídeo somente sobre ela. Mesmo porque acho que não devemos esquecer nossa história, né? Espero que tenham gostado desse vídeo. Espero que não tenha dado minha opinião demais, ter dado uma coisa chata. Olha, gente, desculpa. Eu infelizmente não consigo ainda, por mais que eu concorde que a monarquia seja melhor que a república, porque a república realmente é uma droga, eu não acho que tipo isso faça a monarquia, como alguns caras defendem aqui, o ideal. Mas enfim, por esse vídeo é isso, espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido. Muito obrigado e até a próxima.